Você já parou para pensar sobre o que aconteceu com o povo do livro de Mórmon? Para onde foram aquelas civilizações grandiosas que viram milagres, profetas, guerras épicas e até a presença do próprio Jesus Cristo entre eles? Será que eles simplesmente desapareceram? Foram destruídos? Misturaram-se com outros povos? Ou será que existe algo mais profundo? Uma mensagem escondida nas últimas páginas do livro sobre o destino deles e o nosso. Hoje, você vai descobrir a jornada final dos Nefitas e Lamanitas, um capítulo emocionante, trágico e espiritualmente transformador. Um capítulo que não fala apenas sobre a queda de uma nação, mas sobre o preço espiritual das escolhas de um povo inteiro. Antes de a gente começar, já deixa aquele like para fortalecer o canal e se ainda não é inscrito, aproveita agora e clica no botão, porque aqui a gente fala sobre fé, história, espiritualidade e verdades que podem mudar vidas. Agora sim, respira fundo, porque a história de hoje é intensa. Vamos entender o destino final do povo do livro de Mórmon. Quando abrimos o livro de Mórmon, encontramos um povo cheio de promessas espirituais. O Senhor prometeu aos descendentes de Leí que, se fossem fiéis, seriam protegidos, guiados e abençoados nesta terra especial, uma terra escolhida acima de todas. Mas também havia um aviso muito claro. Se os iníquos habitarem nesta terra, ela será amaldiçoada por causa deles. Essa profecia seria o pano de fundo de tudo o que aconteceria séculos depois. Depois da visita de Jesus Cristo, descrita em 3º Nef, capítulo 11 ao 28, o povo viveu uma era de paz quase inacreditável. As escrituras dizem, e não havia contendas entre eles, e todo tipo de contendas e disputas havia cessado. Essa geração viveu o que o mundo moderno só sonha: união, prosperidade e igualdade. Ninguém era rico, ninguém era pobre. As pessoas viviam em Cristo. Mas com o passar dos anos e com o passar das gerações, essa paz começou a se desfazer. O livro de Mórmon descreve isso como uma lenta corrosão espiritual, orgulho, divisão, disputas e ambição. A sociedade começou a se partir nas mesmas linhas que já haviam destruído seus antepassados, e essa divisão voltaria com força total. Nefitas versus Lamanitas. A mesma rivalidade que começou com os filhos de Leí estava de volta, e desta vez ela levaria à destruição completa de um dos povos. Para entender melhor o destino final dos Nefitas, precisamos conhecer o homem que registrou tudo, Mórmon. Ele não era apenas um profeta, ele era um historiador, um guerreiro e também um sobrevivente. Seu nome está no título do livro por um motivo. Foi ele quem reuniu, resumiu e preservou os registros sagrados dos povos das Américas. Em Mórmon 1:2, ele se descreve como jovem, porém sério, alguém que o Senhor preparou desde cedo para uma missão quase impossível: testemunhar o fim da sua própria nação. O livro de Mórmon descreve uma época de guerras constantes, cruéis e devastadoras. Os nefitas, já espiritualmente afastados, confiavam mais na força militar do que em Deus. Sua tristeza não era arrependimento, mas sim a tristeza dos condenados. Essa é uma das frases mais fortes de todo o livro. Eles não queriam mudar, não queriam se voltar ao Senhor, queriam apenas vencer pela espada. E o resultado final foi simplesmente trágico. Quando chegamos ao capítulo 6 de Mórmon, assistimos a um dos momentos mais sombrios e emocionalmente intensos de todas as escrituras. Mórmon, já um comandante experiente, descreve o cenário: a Batalha de Cumorah. Moroni, filho de Mórmon, registra que seu povo reuniu-se pela última vez na região da colina de Cumorah. Ali, centenas de milhares de nefitas se juntaram para enfrentar o exército dos Lamanitas. Era o fim. Mórmon diz: minha alma se encheu de angústia por causa deles. Ele viu seus amigos morrerem, viu seus soldados caírem, viu seu próprio povo sendo destruído diante de seus próprios olhos. Em uma das passagens mais emocionantes do livro de Mórmon, ele declara: ó vós, nação de gentios, que vos arrependeis, como podeis conquistar o reino de Deus sem fé? Era como se Mórmon chorasse não apenas pelos mortos, mas por todos nós, por cada pessoa que um dia leria aquele registro. Esse massacre foi total. O livro diz que todos os nefitas foram destruídos, exceto 24 pessoas. Esses últimos sobreviventes, incluindo Mórmon e Moroni, ainda seriam perseguidos. O povo que começou com Leí, o povo que viu Jesus Cristo, o povo que recebeu tantas promessas, havia deixado de existir como nação.
Não por falta de avisos, não por falta de milagres, mas por causa da própria incredulidade. Depois da morte de Mormon, o registro fica nas mãos de seu filho, Moroni. Ele está sozinho e totalmente sozinho. Ele escreve: "Não tenho amigos nem para onde me refugiar, e o que escreverei, não sei." As palavras de Moroni são pesadas, duras e cheias de solidão, mas também cheias de esperança. Ele sabe que está terminando um registro que seria lido por milhões de pessoas no futuro. Perseguido, vagando de um lugar para o outro, Moroni se esconde dos lamanitas que juraram matar qualquer nefita sobrevivente. Ele guarda as placas, ele acrescenta novos escritos, ele escreve o livro de Éter e, finalmente, ele escreve o capítulo final do livro de Mormon. E antes de desaparecer da história, ele deixa um convite que atravessou séculos. Se perguntardes a Deus, ele vos manifestará a verdade delas. Esse é o último eco da voz dos nefitas, a última mensagem do último profeta da civilização destruída. Se os nefitas foram destruídos, o que aconteceu com os lamanitas? A resposta está em várias escrituras, especialmente nas revelações modernas e nas profecias de Nefe, Jacó e Alma. O livro de Mormon deixa muito claro: os lamanitas não foram destruídos. Eles permaneceram na terra e continuaram como um povo numeroso. Eles são mencionados diversas vezes em Doutrinas e Convênios, onde o Senhor revela que os descendentes dos lamanitas estariam entre os povos nativos das Américas. Por exemplo: "Eis que prometo a vossos irmãos lamanitas que, no devido tempo, retornarão ao conhecimento da verdade." Doutrinas e Convênios, seção 3, versículos 18 ao 20. Isso significa que os lamanitas se tornaram ancestrais dos povos indígenas das Américas. Essa promessa aparece diversas vezes, reforçando que o Senhor jamais abandonou esses descendentes. Lei e seus filhos receberam inúmeras promessas sobre seus descendentes. Mesmo quando o povo se dividiu, o Senhor afirmou: jamais serão destruídos completamente. Isso se cumpre no fato de que eles continuam a existir. Povos nativos das Américas, em diferentes regiões e culturas, mantêm tradições, línguas e espiritualidade profundamente enraizadas. Outro ponto: eles terão um papel importante no futuro. Segundo Doutrinas e Convênios, na seção 49, os lamanitas florescerão como a rosa. Terceiro ponto: eles serão restaurados ao conhecimento do Evangelho. Essa promessa aparece repetidas vezes nas escrituras modernas. Ou seja, embora os nefitas tenham desaparecido como nação, sua herança espiritual continua viva nos lamanitas. Aqui está uma das partes mais importantes dessa história. A queda dos nefitas não é apenas um registro histórico, é um alerta espiritual para todos nós. Isso é afirmado claramente por Mormon e Moroni. "Escrevo para vós, gentios, para que saibais o que nos aconteceu por causa de nossa iniquidade." Bom, o que nós podemos aprender com a destruição dos nefitas? Primeiro, um povo só permanece forte quando permanece fiel. Segundo, nenhuma nação está imune à decadência moral e espiritual. Terceiro, o orgulho é o inimigo número 1 da paz. 4. Grandes milagres não substituem a obediência diária. Número 5. A destruição espiritual começa muito antes da destruição física. E essa talvez seja a maior de todas. Cristo nunca abandona um povo, mas um povo pode abandonar a Cristo. Mas será que tudo ali termina com a morte de Moroni? Segundo as escrituras modernas, não. O livro de Mormon continua vivo em 3 maneiras. Primeiro, através das escrituras. O registro que Moroni enterrou foi preservado pelo poder de Deus e revelado a Joseph Smith. Segundo, através dos descendentes dos lamanitas. As promessas ainda estão em andamento, especialmente a promessa de que um dia eles florescerão como a rosa. Número 3, através das pessoas que vivem seus ensinamentos hoje. Cada pessoa que lê o livro, ora a respeito dele e segue Cristo, se torna parte desta história. O povo do livro de Mormon não desapareceu completamente. Eles deixaram um legado e nós fazemos parte dele. Então, o que aconteceu com o povo do livro de Mormon? Os nefitas, após séculos de milagres, revelações e oportunidades, foram destruídos por rejeitarem o Evangelho. Os lamanitas sobreviveram, preservaram sua identidade e ainda têm um papel profético no plano divino. Moroni, o último profeta, guardou o registro para que chegasse até nós.
E hoje, esses escritos continuam transformando vidas, incluindo a minha, a sua e de milhões de pessoas ao redor do mundo. O livro de Mórmon não é apenas um registro sobre civilizações antigas. É um alerta, um testemunho, um convite e uma prova do amor de Deus por todos os seus filhos. Agora me conta, o que mais te chamou a atenção nessa história? Você já tinha pensado no destino dos nefitas e lamanitas desse jeito? Comenta aqui embaixo, eu quero saber muito o que você achou. E se esse vídeo te trouxe novas perspectivas sobre o livro de Mórmon, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre fé, curiosidade e espiritualidade. Nos vemos no próximo vídeo, que Deus te abençoe e que Ele te ajude a escolher o caminho que os nefitas esqueceram de seguir. Até o próximo vídeo.